a grande maioria das crianças que têm algum problema genético vão ter atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tá? Nem toda criança que tem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor tem uma doença genética, mas a maioria das crianças que têm doenças genéticas tem atraso. Então, nessa hora, é importante uma avaliação com o médico geneticista, tá? Aí eu coloquei aí pra vocês a fotinho de uma menininha que tem síndrome de Down, que é a síndrome mais famosa, mais conhecida, né, vamos dizer assim, e que cursa com hipotonia, o bebê molinho, com atraso no desenvolvimento, com deficiência intelectual, tá? Então, é um exemplo de uma síndrome genética que vai cursar com um atraso do desenvolvimento, mas existem outras milhares de síndromes que vão dar atraso no desenvolvimento da criança, tá? Os erros inatos de metabolismo também vão dar atraso no desenvolvimento e pior, vão dar regressão no desenvolvimento, tá? Então a gente tem que ter atenção. Erro inato de metabolismo é quando você tem um problema no metabolismo da criança. Ela não consegue metabolizar alguns tipos de alimentos que ela come, tá? Então é quando falta uma enzima do metabolismo dela. Existem outros erros inatos que fazem depósito de substâncias dentro do organismo. Então aí, dependendo da enzima que está em falta, você vai ter o defeitinho associado, tá bom? E eles também cursam com atraso. As síndromes, né, dismorfologia é uma área da genética que estuda aquelas pessoas, aquelas crianças que têm os sinais de dismorfismo no rostinho, né, no corpinho, né? Então, são coisas que o médico geneticista vai dizer para essa mãe, tá? O TEA, que é o transtorno do espectro autista, né, que também a maioria das vezes vai cursar aí, principalmente com atraso de linguagem e comunicação, tá? A gente vai vir depois mais pra frente falar um pouquinho sobre esse tema que também é extremamente importante e comum. Comum por quê? Porque as pessoas estão fazendo mais diagnóstico, tá? Não significa que aumentou o número de autistas, significa que aumentou o diagnóstico. As pessoas agora estão mais preparadas para fazer esse diagnóstico. E a deficiência intelectual, né, que também é extremamente comum, a maioria delas tem aí uma origem genética, tá bom, gente? Pode ser ambiental, né, é multifatorial, mas pode ter aí uma síndrome por trás também. Por isso, a avaliação com o médico geneticista. Lembrando que o médico geneticista, gente, ele é um médico, ele fez medicina, 6 anos de medicina, e depois ele se especializou nessa área da genética humana, da genética médica. São 3 anos de residência, tá? Para quem não conhecia. E é uma área que vai cuidar exatamente dessas crianças, tá? E é importante a gente fazer essa avaliação, tá? De forma precoce, para que a gente possa começar o tratamento o quanto antes. Seja ele uma terapia com fono, com físio, com terapia ocupacional, ou seja com medicamentos, né? A gente sabe que os erros inatos de metabolismo, a maioria deles tem tratamento, né? E mudança na evolução da clínica da condição, né? Então, se você começa o tratamento a tempo, a mudança alimentar, a dieta, você consegue salvar, né, o cérebro dessa criança.